meus amigos, nós estamos aqui no meio da natureza porque eu vou ensinar para vocês como se faz o berimbau. O berimbau, tradicionalmente, ele é extraído da natureza. Vou contar rapidinho como alguns mestres costumam fazer a confecção do berimbau. Bem, primeiro, a gente precisa de um facão bem amolado. E segundo o que se conta, a gente tem que ir no meio de uma mata, de preferência uma mata fechada, quase virgem. Por quê? O bom mestre vai até o meio da mata, procura uma verga que indique o norte. Então, faz um talho, um X, no ponto aonde vai cortar a madeira e passa num golpe só. Para a madeira ser realmente boa, tem que ter muita firmeza para conseguir passar o facão em um golpe só para tirar a verga. Então, você pega essa verga, deixa secar, depois vai tirar a casca. Isso aqui? Não. Isso aqui é enfeite. Não, a gente tá gravando, tô explicando como que se faz para se apanhar uma verga para fazer um berimbau. Autorização? Não tem autorização. Mata protegida? Então, sim, claro, eu sabia. Não vou fazer nada. Obrigado, seu guarda. Bom, meus amigos, agora falando sério. Nos dias de hoje, para se fazer um berimbau, as coisas mudaram um pouquinho. Mesmo porque a maioria das vergas que se faz o berimbau são madeiras protegidas por lei. Pau de goiabeira, biriba, guatambu, madeira de lei, enfim, os vários tipos de madeira que se utilizam para fazer um bom berimbau. Para você poder fazer a colheita dessas vergas, você ou precisa de uma autorização ou você precisa fazer o plantio em terreno próprio. Hoje em dia não dá para você entrar em qualquer lugar e querer fazer essa colheita. Mesmo porque boa parte, ainda bem que boa parte das matas hoje são protegidas por lei. Então, qual seria a melhor opção para se conseguir fazer um berimbau tradicional de madeira boa? A melhor opção é entrar em contato com mestres, professores ou pessoas especializadas que fazem a fabricação do berimbau, porque essas pessoas, da maioria das vezes, elas fazem o seu próprio plantio. Então, eles colhem no tempo certo, cortam da forma adequada que se tem para ter uma boa verga, fazem o plantio da cabaça e tudo mais. Então, já nos dias de hoje, digamos que a gente tem uma certa facilitação ou facilidade para conseguir um berimbau artesanal e de boa qualidade. Porém, para que a gente possa aprender a tocar, a gente pode escolher várias formas. Você de repente quer aprender a tocar o berimbau, mas gostaria primeiro de, quando pegar um berimbau profissional, um berimbau de roda de capoeira, você gostaria de já saber a tocar? Tem uma forma mais simples do que você conseguir já o seu berimbau profissional. Mesmo porque hoje, para você ter um berimbau profissional, ou você tem que estar praticando capoeira, você está inserido no mundo da capoeira, certo? Ou no mínimo,
conhecer pessoas que tenham esse acesso. Então, a oficina que eu tenho para oferecer a vocês é uma maneira de você ter o seu próprio berimbau com som de berimbau de verdade, porém utilizando materiais que você tem acesso com muita facilidade, sem precisar ir no meio da floresta, ir no meio da mata, entender de madeira e saber qual é a madeira correta para se fazer o berimbau, né? Sem esperar ter que a cabaça crescer, atingir o ponto certo, o tamanho ideal. Eu vou ensinar para vocês passo a passo como você pode construir um berimbau que tem som de berimbau, para você poder treinar os toques do berimbau, para quando você chegar numa roda, para quando você quiser se apresentar e realmente saber que você toca o berimbau, você pode estar fazendo com material reciclável. E agora eu vou passar uma lista do material que você pode utilizar, beleza? Então, vem comigo! Bem, amigos, antes da gente começar e eu passar a relação de materiais que vamos precisar para a confecção do berimbau, eu quero falar para vocês um fato muito interessante sobre o berimbau. O berimbau é um instrumento musical que já acompanha a humanidade há muitos milênios. Segundo alguns estudos, existem relatos que datam da época do Egito Antigo, que foram encontrados instrumentos chamados de arcos musicais, que são semelhantes ao berimbau que nós conhecemos nos dias de hoje. Porém, o berimbau em si, ele é um instrumento que foi trazido pelos povos africanos há muito tempo atrás. Porém, relacionado à capoeira, nós não possuímos estudos nenhum que comprove a ligação do berimbau com a criação da capoeira. Mesmo porque, dentro dos relatos que nós temos, os registros mais antigos de pessoas com características de capoeiristas datam do período de mais ou menos 1800. E nesse período, principalmente na região sudeste, onde temos esses relatos, a característica dos capoeiristas, eles não utilizavam o berimbau como principal instrumento. E
na hora da prática da capoeira. Instrumentos que acompanhavam a capoeira naquela época eram os tambores e alguns outros instrumentos. Porém, não temos registros que confirmem a utilização do berimbau no seu início. Porém, com o passar do tempo e começando a haver mais registros sobre personagens e personalidades identificadas como capoeiristas em outras regiões do país, aí nós vamos começar a verificar que a relação do capoeirista com o instrumento berimbau começa a ficar muito mais forte, principalmente nas ruas na região nordeste do país. Dizem algumas histórias que o berimbau foi trazido por comerciantes angolanos, negros já livres, para venderem suas mercadorias nos grandes mercados na região da Bahia. E nesses mesmos mercados encontravam-se muitos capoeiristas para mostrar toda a sua habilidade, sua destreza e sua valentia, o que atraía muitos curiosos. Então, os comerciantes aproveitavam esse aglomerado de pessoas e com o seu berimbau tocavam para trazer mais clientes para suas barracas. E usando o berimbau, com os movimentos dos capoeiristas, essa união deu um casamento tão certo que o berimbau acompanha a capoeira até os dias de hoje. Porém, isso é uma história oral que se passa de geração a geração e não temos registros que corroborem essa história. Porém, é algo que se transforma até louvável, né? E até possível, mesmo porque no período por volta de 1900, no período em que a capoeira era proibida e o praticante da capoeira era considerado um criminoso perante a lei, muitos movimentos, principalmente na região do Sudeste, começaram a tentar transformar a capoeira como ginástica nacional. Por se tornar ginástica nacional, a utilização dos instrumentos musicais foi colocada de lado. Então, a intenção de transformar a capoeira como ginástica nacional, ela se daria desde que não tivesse a utilização de nenhum instrumento. E graças a duas figuras muito importantes da história da capoeira, que foi Vicente Ferreira Pastinha. Menino, preste atenção no que eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despechado. Na roda da capoeira, ha, Pastinha já está classificado. Berimbau é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo, que ele, na ocasião de alegria, é um instrumento, nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma foice de mão. Amor é de o arame, colega velha está um berimbau. Berimbau é um instrumento que toca numa corda só, pra tocar som vento grande, colega velho toca Angola em som maior. Agora acabei de ter, colega velho, berimbau é o maior camaradinho. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, e viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, e quem me ensinou
capoeira, camara, ele é mandingueiro. É mandingueiro, camara, ele é cabeceiro. É cabeceiro, camara, ele sabe jogar. Ele é capoeira. Ai, 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 Dona Maria, como vai me ser? Joga bonito que eu quero ver. Vim aqui pra ver você. Dona Maria, como vai me ser? Era eu, era meu mar. Quando nós andava juntos. Vamos ver se Deus consegue. Numa cova de fora. Joga bonito que eu quero ver. Joga bonito que eu quero ver. Ei, ai, quero ver você. Xoxô, meu canar é cantador. Xoxô, meu canar, foi embora e me deixou. Xoxô, meu canar é da Alemanha. Xoxô, meu canar, meu cuvê também apanha. Xoxô, meu canar é cantador. Xoxô, meu canar, foi embora e me deixou. Xoxô, meu canar é da Alemanha. Alemão que ele mandou. Meu canar é cantador. Foi embora e me deixou. Meu canar é da Alemanha. Meu cuvê também Sua daê, meu boi, sua daê, Pará, Maria samba em pé, Teresa samba deitado, fala no cais da Bahia, não tem lelê nem tem lá, tá lá e lá e lá, lá e lá e lá, ai 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 ai, ai 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 ai, lá lá e lá e lá, lá lá e lá e lá, ai 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 ai, ai 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 ai, lá lá e lá e lá, 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 lá lá e lá
E Manuel dos Reis Machado vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Lima.
teve a ousadia de pensar em desobedecer a Deus. Ele fazia fácil, a gente fazia. Isso chama-se liderança, carisma. A utilização do berimbau transformou a capoeira como algo extremamente maravilhoso, principalmente por conta da sua melodia e do seu ritmo. Hoje, o berimbau se transformou um dos maiores símbolos de identidade da capoeira. Por isso que dificilmente vamos encontrar uma roda de capoeira aonde o berimbau não esteja presente. E hoje, nos dias de hoje, a confecção do berimbau tradicional vem se tornando cada vez mais difícil, mesmo porque, ainda bem, nós temos muitas matas que são protegidas e temos muitos mestres, professores e apaixonados por capoeira que produzem esses instrumentos de forma magnífica, dando ao berimbau todo o cuidado que ele precisa para se tornar um instrumento tão maravilhoso para utilizar nas rodas, né? Sendo assim, com essa grande dificuldade, nós precisamos encontrar formas para treinar utilizando recursos que temos ao nosso alcance. Então, se você não tem uma grande facilidade para conseguir os instrumentos, os materiais para fazer o seu berimbau de forma tradicional, nós podemos utilizar materiais que temos de fácil acesso. Tá? Então, por isso vamos utilizar os materiais recicláveis para fazer um berimbau com um som semelhante ao berimbau feito de forma tradicional. Tá ok? Vamos lá então à relação de materiais, começando pela confecção da cabaça. Os materiais que nós vamos utilizar para a confecção da cabaça, e veja que a cabaça feita de jornal, a estrutura dela é semelhante à cabaça tradicional feita com a planta. Para fazermos esse tipo de cabaça, nós vamos precisar de 4 folhas de jornal, tesoura para cortar em tiras esse jornal, e vamos precisar, para fazer a cola, para dar a liga do jornal, com 2 xícaras de água, 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de cola branca. Vamos precisar também 1 pedaço de cadarço para fazer o barbicacho, ou 1 pedaço de barbante, ou 1 pedaço de sisal. Ferramentas que nós vamos utilizar será uma serra de arco e furadeira. E não podemos esquecer que vamos precisar também de uma bexiga de ar para dar o formato da nossa cabaça. Para a confecção da verga, nós vamos utilizar um cano de PVC. Podemos utilizar um cano de PVC de 30 polegadas ou um cano de 25 polegadas. No caso do cano de 30 polegadas, podemos deixar ele do tamanho de 1,5 m, e no caso do cano de 25 polegadas, nós podemos deixar ele no tamanho de 1,10 m. Nós vamos precisar também de uma rolha de cortiço, uma rolha
de cortiça, nós vamos precisar de um pedaço de madeira de mais ou menos 10 centímetros, pode ser um pedaço de cano de cabo de vassoura, pode ser um pedaço de galho, que vai ficar na extremidade inferior da verga, onde nós iremos prender o arame. E vamos precisar também de espuma expansiva para revestir o interior do cano. Nós vamos precisar, para fazer a corda do berimbau, nós vamos utilizar o arame de dentro do pneu. Tradicionalmente já utilizamos isso para fazer o berimbau tradicional. Então vamos utilizar este mesmo material para fazer o nosso berimbau de material reciclável. Então nós vamos usar um pedaço de arame no interior do pneu. Para fazer o acabamento desse arame, nós vamos utilizar alicate e um pedaço de cadarço de tênis. Ou pode ser um pedaço de barbante também. Para pintar o berimbau, nós podemos utilizar tinta spray de qualquer cor. E aí fica à vontade a sua criatividade para fazer o acabamento do berimbau. Para poder tocar, nós vamos utilizar uma pedra lisa de qualquer tamanho, certo? Que dê uma boa empunhadura na hora de tocar. E para tocar também, nós vamos usar um pedaço de madeira. Pode ser um galho de árvore, pode ser um espeto de churrasco sem ponta, para a gente poder tocar o berimbau. Tá ok? Bom, essa foi a relação de material. E agora vamos à confecção. Vamos lá? Para confeccionarmos a cabaça, nós vamos precisar primeiro definir o tamanho da cabaça que nós iremos fazer. Lembrando que a cabaça existe o tamanho gunga, o tamanho médio e o tamanho viola. Então, com as 3 bexigas cheias, nós vamos definir qual delas nós vamos usar primeiro. Certo? Se nós vamos fazer uma cabaça gunga, uma cabaça médio ou uma cabaça de viola. Ok? Depois de encher a bexiga, a gente deixa ela de lado e precisamos ir para a preparação da solução que nós iremos utilizar para fazer a nossa cabaça. A solução de cola, água, farinha, misturando bem. Tá ok? Vamos lá então? Em um recipiente, coloque as 2 xícaras de água, adicione a xícara de farinha de trigo e meia xícara de cola branca. Misture bem até dissolver toda a farinha. Essa solução irá servir para fazer a cola para juntar as folhas cortadas de jornal.
Para colocar o jornal sobre a bexiga, você pode utilizar um pincel para espalhar a solução de cola, ou encharcar o pedaço de jornal e posicioná-lo em cima da bexiga.
Para dar uma boa firmeza à cabaça, é preciso fazer no mínimo 3 camadas de jornal.
Tava lá em casa, sem pensar, sem imaginar. Procure se certificar que em cada camada não sobre espaço sem cobertura. Quando vi bater na porta, Salomão manda chamar para ajudar a vencer a guerra do Paraguai. Eu que nunca fui de luta, era hora de lutar. Eu que nunca viajei, não pretendo viajar. Era hora de lutar. Entre Campos e Campinas, Mato Grosso e Paraná, era eu, era meu mano, era meu mano, era eu. Nós pegamos uma luta, amigo meu, nem ele vence, nem ele, nem ele vence, nem ele.
Ao finalizar a cabaça, leve para secar num lugar bem arejado, de preferência aonde bata sol, pois a cabaça irá levar cerca de 24 horas ou até 48 horas para secar.